Muito boa tarde a você que está conectado conosco no portal de notícias LCJ. Eu sou Leonardo Biasi e neste momento são exatamente 14 horas e 42 minutos no município de Itacoatiara, região metropolitana de Manaus. Nesta quarta-feira, 29 de setembro de 2021, nós estamos ao vivo diretamente da Delegacia Especializada de Polícia, juntamente com o delegado titular Paulo Barros, que estará aqui mesmo no portal de notícias LCJ relatando sobre a operação da DEP juntamente com a DIP, que estiveram detendo 2 pessoas acusadas de estupros no município de Itacoatiara. Com relação a um dos casos que repercutiu bastante em nossa cidade, seria ali um padrasto, que estaria aliciando, assediando sexualmente a sua enteada de apenas 13 anos de idade. O caso será agora destacado pelo delegado Paulo Barros, que teve acesso a esta denúncia, apurando, investigando, apresentou nos autos na Justiça e com isso decretando mandato de justiça. E hoje, durante essa manhã, esse indivíduo foi preso lá no bairro de Prainha. Para isso nós vamos falar agora com o delegado Paulo Barros, que vai falar para a gente detalhadamente como foi que chegou essa denúncia até a delegacia de polícia, até o conhecimento e como que transcorreu todo o andamento da investigação deste inquérito instaurado aqui na DEP. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Léo. Como você já adiantou, nas primeiras horas da manhã de hoje, a Delegacia Especializada de Polícia de Itacoatiara, em conjunto com a Delegacia Interativa de Polícia, realizou uma operação cujo objetivo foi efetuar a prisão de 2 indivíduos pelo crime de estupro, Um de estupro de vulnerável, de uma menor de 13 anos, e um outro também um estupro, só que esse outro cumulado com outros crimes, um fato que estava sob investigação da Delegacia Interativa de Polícia. Os 2 mandados de prisão foram cumpridos com sucesso, e os presos já foram encaminhados agora há pouco, na hora da tarde, ao presídio. Então cabe eu contar para vocês, Léo, sobre esse caso de estupro de vulnerável, que foi uma investigação aqui da Delegacia Especializada de Polícia. O caso chegou para a gente, Léo, por meio de uma denúncia feita inicialmente pela vizinha. A vizinha relatou que percebia uma atitude suspeita na residência próxima à sua casa, uma relação, ela suspeitava ali de algo de errado acontecia entre uma menor de 13 anos e o seu padrasto, Então ela já desconfiava de há muito tempo, mas aí foi quando nessa casa recebeu um irmão da avó materna da criança, que mora no interior, e ao chegar na cidade também percebeu. Inclusive ele conta em depoimento que ele chegou a flagrar pela janela o padrasto apalpando os seios, apalpando as nádegas da menor de 13 anos em uma situação incômoda. Então ele comentou com essa vizinha. Foi quando a vizinha resolveu chamar essa menor para conversar, e querendo saber se havia algo estranho acontecendo entre essa menor de idade, 13 anos, com o seu padrasto. Foi quando ela contou tudo o que estava acontecendo para a vizinha, que ela era vítima de estupro de vulnerável desde os 9 anos, dos 9 até os 12 anos. Então ela contou para essa vizinha, a vizinha, como ela tinha mais proximidade com a avó materna, narrou para a avó materna foi junto com a mãe da menina e vieram somente registrar o boletim de ocorrência. De imediato nós ouvimos essa vizinha que contou realmente, que conversou com ela, com essa menor, e foi a primeira pessoa para quem a menor contou que sofreu abuso, foi para a vizinha, que já havia percebido essa situação. Então a vizinha, e logo depois nós ouvimos a menor aqui na delegacia, e o depoimento dela foi muito esclarecedor. Ela disse que ela morava junto com o acusado, que foi preso, junto com a mãe e outras 4 irmãs, Inclusive esse acusado registrou ela como filha dele, no registro de nascimento está ele como pai.
Então ela conta que desde os 9 até os 12 sofria abuso sexual e sempre acontecia durante a noite, dentro do quarto, nos momentos em que a mãe ia para a igreja, né? Então ele aproveitava quando a mãe ia para a igreja, ele chamava ela para o quarto e lá praticava os abusos sexuais. Ela chegou a nos dizer, Léo, que a primeira vez aconteceu aos 9 anos. Foi uma situação em que ela disse que doeu muito, ela falou que chegou a chorar de dor, mas ele não parava, né? E aquela foi a primeira vez e durante 3 anos ele, toda vez que a mãe saía para uma igreja, ele ficava à noite com ela e praticava essa relação sexual. E ela conta que sempre que terminava a relação, ele a presenteava, seja com dinheiro, seja com bombons ou outro presente qualquer, né? E ela tinha vergonha. Foi perguntado para ela por que ela não contou isso. Então ela disse primeiro que ela tinha vergonha, por isso que ela não contava, e ela tinha medo das consequências, porque ele falava que se ela contasse, ele poderia ir preso, e se ele fosse preso, ele ia se matar, e a mãe não ia ter ninguém para cuidar da mãe e dos irmãos. Então ela nos contou isso em depoimento. O mais chocante, Léo, foi nós percebermos que a mãe em nenhum momento ajudou a esclarecer o fato. No depoimento dela ela não foi esclarecedora, e ainda a vizinha disse em depoimento que a mãe da menina procurou ela, a vizinha, para ela chegar na delegacia e não contar a verdade, porque se contasse a verdade, a mãe dela ia ser presa. Desde o momento em que a menor veio aqui para a delegacia e foi ouvida e foi constatada, no qual ela desabafou e contou todo esse fato, nós encaminhamos ela a psicóloga, assistente social para acompanhamento, e de imediato a filha foi retirada do convívio da mãe, pois percebia-se que a mãe não ia lhe dar o amparo necessário para a menor superar aquele trauma, e sim ela ia pressionar a menor para não contar a verdade. Então a menor de imediato já foi retirada do convívio da mãe e foi encaminhada para a avó. Quem cuida hoje, desde quando começou aqui na delegacia o registro de depoimento, é a avó que cuida dela eles moram na zona rural, no Rio Arari. Ele foi chamado para prestar esclarecimento e aqui compareceu com o advogado e não quis dar nenhum esclarecimento, simplesmente disse que ia se manifestar em juízo, não negou a acusação, né, e também não deu uma outra versão, simplesmente disse que não ia responder, né? E por esses dias o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva e expediu para nós, para que nós pudéssemos cumprir o mandado. Então hoje foi cumprido. E na hora do cumprimento, Léo, estavam na casa o acusado preso junto com a mãe, né, a mulher dele, a mãe da menor, e outras 4 filhos que eles têm, né? A menor vítima, desde o dia do fato, não mora mais lá. Ele não esboçou nenhuma reação, né? Não questionou a prisão, e há poucas horas ele foi encaminhado à unidade prisional, onde ele deve responder. Aliás, ele já responde ao processo, né? Agora ele vai aguardar o julgamento lá na unidade prisional de Itacoatiara. A possibilidade, delegado, dessa mãe ser conivente, ela ter ali a ciência ao longo desses 3 anos que a sua filha esteve sendo assediada pelo seu companheiro, a possibilidade dela ter o conhecimento durante esses 3 anos e ela ser conivente com tal atitude, ação? Não, assim, o que a gente sabe do processo, né, é que a primeira vez que a menor falou para alguém que era abusada do 9 aos 12 anos foi para a vizinha, que percebeu ali uma relação estranha entre a menor e o padrasto. Então, assim, ela não contou para a mãe, e a mãe disse que ficou sabendo realmente por conta dessa vizinha. Mas, Léo, percebe-se que a vizinha foi quem descobriu pela percepção dos fatos. Então, assim, se a vizinha que tem um convívio não tão próximo quanto a mãe percebeu, eu acho que a mãe, né, deveria pelo menos ter percebido ali. Mas nos estranhou o fato de que ela
ter solicitado que a vizinha não contasse a verdade aqui na delegacia. Então, eu não posso afirmar, mas na verdade nada impede que ela tenha presenciado alguma coisa, mas não quis ali confrontar ou conversar com a filha justamente com receio das consequências do processo. Então você que está conectado conosco no portal de notícias LCJ, nós estamos ao vivo diretamente da Delegacia Especializada de Polícia, aqui com o delegado Paulo Barros, ele que é titular, né, está acompanhando este caso. Nós tivemos anunciando durante esta manhã de quarta-feira uma operação da equipe Coruja, deliberada tanto por Lázaro Mendes quanto Paulo Barros, que tiveram no início dessa manhã detendo 2 pessoas que estão sendo acusadas aí de estupro. Entre eles, este caso que é específico da delegacia do delegado Paulo Barros, um estupro de vulnerável, ou seja, uma menor de 13 anos de idade que teria ali relações sexuais com o seu padrasto, né, desde os 9 anos de idade, quando ela, ao longo de 3 anos, foi aí assediada sexualmente pelo mesmo até inteirar os seus 12 anos. Então, neste momento, nós estamos acompanhando aqui o delegado, informando sobre o passo a passo de como que chegou essa denúncia até a Delegacia Especializada de Polícia e também aqui quais são os trabalhos para este momento ele ser conduzido até ali a unidade prisional de Itacoatiara. Então, a todos que estão chegando na nossa transmissão, este caso aconteceu especificamente aqui no bairro da Prainha, onde foi expedido o mandato e o delegado Paulo Barros esteve com a equipe Coruja cumprindo a detenção desse indivíduo que agora acabou de ser transferido para a unidade prisional de Itacoatiara, que fica localizada aqui no Lago do Canaçari. Então nós estamos acompanhando este caso, vocês observam aqui a barbaridade por parte, né, deste rapaz, né, ali sendo padrasto, que abusava sexualmente da sua enteada de apenas 13 anos de idade, e ao longo de 3 anos ele esteve ali assediando sexualmente desta menor. A informação que a mãe saía às horas, né, para ir à igreja durante a noite, quando ele aproveitava e estava abusando da mesma. Já teria sido flagranteado até mesmo por parentes da mãe dessa criança, no momento que ele estaria ali aliciando, né, pegando nas nádegas dessa criança. Então, fato esse é que agora foi denunciado, né, e agora a Delegacia de Polícia apresentando na Justiça esse pedido de mandado de prisão preventiva, ele segue na Delegacia de Polícia. E com isso, mais um caso aqui em que o delegado Paulo Barros está transmitindo ao portal de notícias LCJ de tamanha barbaridade, né, envolvendo sempre aquele contexto familiar, delegado. É isso, Léo. Nós temos na Delegacia Especializada, da qual sou titular, infelizmente, inúmeros casos dessa natureza. Uma violência sexual contra a menor no âmbito doméstico, no âmbito familiar. Geralmente são pessoas muito próximas das vítimas, seja padrasto, avô, tio, né, primo. E geralmente eles são casos que se repetem. E no fundo a história sempre é a mesma, é o abuso da condição de menor, geralmente eles imputem um medo ao menor, que às vezes não tem ainda a sua capacidade formada para entender e questionar o que vem acontecendo com elas. Mas o fato é que muitas denúncias chegam e todas as denúncias que chegam são apuradas, né? E quando acompanhada de provas contundentes e depoimentos e testemunhas, geralmente resultam na prisão, né? E vale lembrar que essa prisão é uma prisão preventiva, né? Foi decretada, ainda não é a prisão decorrente do julgamento, pois a pena para esses tipos de crime, eles geralmente ultrapassam 10 anos de prisão. Que é o vulnerável, né? Geralmente ultrapassam 10 anos de prisão. Então, nesse caso específico, provavelmente ele deve ficar preso aguardando o julgamento, e se houver uma condenação, ele vai ficar ainda muito mais tempo lá na unidade prisional. Delegado, a gente acompanha esses casos e também a gente observa que por muitas das vezes nós podemos estar acompanhando uma mudança, né, de comportamento por parte dessa criança. A todos que nos acompanham, quais seriam ali as principais observações que a gente pode estar tendo ali na mudança de comportamento dessa criança, que possivelmente pode estar ali
sendo assediada sexualmente no âmbito familiar, no contexto. Verdade, Léo. Esse fato é bem emblemático, porque foi uma situação em que uma vizinha percebeu, né? E apesar da mãe ali não ter percebido, como é que a vizinha percebe? Por meio da relação, às vezes de muita intimidade, às vezes uma relação diferente, a pessoa acaba percebendo. Mas os pais, dentro de casa, têm esse dever de observar uma mudança de comportamento, porque geralmente quando acontecem esses abusos sexuais, gera no menor, na menor, uma mudança repentina de comportamento. Se for uma criança que era dócil, ela passa a ser mais retraída. Se for uma criança estudiosa, ela passa a ser mais desatenta nos estudos. No caso das mulheres, a mãe pode perceber da forma fisiológica, num banho. Então, assim, há inúmeras formas de descobrir. Então, quando os pais perceberem uma mudança repentina de comportamento, de humor, sem nenhuma justificativa plausível, é sempre bom questionar, perguntar, conversar com a criança. E se porventura não tiver não saber como conversar, não saber como identificar, procurar as UBSs que dispõem de psicólogos, o CREAS, a Casa de Maria, sempre para auxiliar a descobrir. Porque às vezes as crianças, muitas das crianças, aliás, a grande maioria, elas não falam, né? Geralmente é quando elas adquirem uma certa maturidade, 14, 15, 16, 17 anos, que elas falam o que aconteceu com elas no passado. Então elas não falam diretamente, mas elas falam indiretamente, que é justamente dessa forma, na mudança do comportamento repentino. A gente observa, você que está conectado conosco no portal de notícias LCJ, é importante ter esse diálogo também, né? O que realmente a gente observa aqui são casos bizarros como este, né? Onde nós temos aí um contexto familiar, por muitas das vezes ali pais, tios, neste caso um próprio padrasto estaria ali assediando sexualmente dessa menor, sua enteada, ao longo de 3 anos aqui no bairro da Prainha, no município de Itacoatiara. E chega no momento ali que vocês observam, e até mesmo os próprios vizinhos podem estar denunciando estes fatos na delegacia de polícia ou procurando a Casa de Maria, nessas casas que também estão sempre à disposição para ouvir, né, ali essas pessoas que estão sendo abusadas sexualmente. A gente observa que nesses casos, a grande maioria, temos aí receios dos menores, né? Neste caso era um estupro de vulnerável, o que agrava mais ainda essa situação, uma criança que vinha sendo ali assediada desde os 9 anos de idade em diante, ou seja, este padrasto agora está com a sua prisão preventiva, detido já lá na unidade prisional de Itacoatiara, aguardando aí o seu julgamento final. Para isso a gente agradece aqui ao delegado Paulo Barros, que sempre está à disposição também de nos acompanhar e transmitir a informação sobre os casos aqui no município de Itacoatiara. Vamos ver aqui alguns comentários para a gente finalizar, até pelo fato aqui de estar corrido o dia hoje aqui na delegacia de polícia, né? Amanda de Assis, né? Amandinha Garcia, que a justiça seja feita. Não se fala menor, é adolescente, assim que estar na lei, né? Amanda de Assis, né? Menor de idade, neste caso específico, é uma vulnerável, né? 13 anos de idade, vai ser enquadrado. Esse indivíduo segue respondendo, né? Amandinha Garcia, que tristeza, senhor, é apenas uma criança, ele é um monstro, tem que levar o que merece na cadeia. Lei para castrar, né? Muitas pessoas aqui indignadas também com este fato, né? Para isso, nós agradecemos a você que está chegando em nossa transmissão. Compartilhe para que nós possamos propagar essa informação, né? E acima de tudo também levarmos o conhecimento daquelas pessoas que podem estar aí presenciando uma atitude ali diferente do seu vizinho, do seu próprio parente, e com isso procure ajuda aqui nas instâncias, ou na delegacia de polícia, ou aqui nos centros que amparam essas crianças. E temos aqui um questionamento também, né? Léo pergunta se faz boletim de ocorrência online, né? Pois manda mensagem para o
batalhão e eles não respondem. Sim, online você pode estar acessando, né, a delegacia e fazendo esse boletim de ocorrência normalmente, tá? Aqui temos o comentário da Anne Menezes, mostra o maldito, né? Ele já segue na delegacia, na unidade prisional, tá? Nós estamos na delegacia de polícia agora, ele já baixou para a unidade prisional de Itacoatiara. Então, novamente, a gente agradece muito aqui ao delegado Paulo Barros, titular da Delegacia Especializada de Polícia do município de Itacoatiara, e estamos aqui também acompanhando este caso. Qualquer atualização nós podemos retornar com vocês ao vivo no portal de notícias LCJ, falando sobre este caso que está repercutindo no município de Itacoatiara, que aconteceu e foi detido o indivíduo lá no bairro da Prainha. A você que ficou conectado conosco no portal de notícias LCJ, muito obrigado pela sua audiência. A você que curte e compartilha sempre o nosso trabalho, Leonardo Biasi, levando a informação sempre na hora.